Nós vamos passar agora para o estudo da Palavra de Deus, para o nosso estudo semanal. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos fazer a leitura, Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao 29. Estamos aí nesse bloco, né? Hoje eu creio que a gente encerra esse capítulo, é a terceira parte dessa mensagem, mas eu quero sempre aqui ler esse bloco completo. A leitura da palavra, certa vez eu ouvi isso, né? Na pregação, a parte mais importante é a leitura da palavra. Às vezes o pregador lê ali rapidinho umas duas frases de um versículo, um ou dois versículos, e depois fala 2 horas. E às vezes a gente não lê a Bíblia, a gente não lê as Escrituras. E é o conselho que eu quero deixar para você: leia as Escrituras, leia, separe um tempo para ler, que seja 15 minutos, meia hora, mas leia todos os dias, se alimente da palavra. Então eu queria que você, com toda a reverência, encontrasse esse texto, acompanhe a leitura na sua Bíblia e deixa Deus falar. Às vezes aquilo que eu vou trazer de exposição do texto vai falar ao seu coração, mas enquanto você lê, Deus pode falar algo que eu nem vou mencionar na parte da minha exposição, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva, ela não depende do homem, ela é poderosa. E assim nós precisamos amar a palavra de Deus e ler com gosto, nos alimentarmos dela todos os dias. Diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 15 em diante: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus já concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé
em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 3, versículo 15 a 29. O tema do estudo de hoje é: a lei nos conduziu à promessa. A lei nos conduziu a Cristo. Parte 3. É a terceira parte. Então, nessa carta, como temos aprendido, Paulo trata sobre liberdade. Liberdade cristã. É o tema central dessa carta. Ela é conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Paulo, então, ao tratar sobre a liberdade do crente, ele então aponta para a graça, ele aponta para a verdade, ele aponta para o Evangelho da graça, o Evangelho da verdade, o Evangelho que liberta. E é interessante que nessa carta, uma pequena carta de 6 capítulos, Paulo fala muito sobre a lei. Uma carta sobre liberdade, e o que Paulo mais fala aqui na carta de Gálatas é a palavrinha lei. Por quê? A lei, ela exige reclusão, ela exige punição, ela exige correção, ela exige cadeia, ela exige tratamento para o transgressor. E assim, a lei nos faz pensar na nossa condição. A lei nos mostra o quão perdido nós estávamos, porque somos pecadores. Nós não podemos justificar a nós mesmos pelos nossos atos, porque pecamos por palavras, pecamos por atos e pecamos por pensamento. Assim, para o transgressor, a lei está à caça do transgressor. Aí vem Jesus e paga pela nossa transgressão. Vem Jesus e paga a nossa dívida e nos liberta da força da lei. Mas para mostrar o verdadeiro evangelho da graça, da liberdade, da verdade, Paulo fala muito da lei. Aqui nesses 6 capítulos, Paulo fala 25 vezes a palavrinha lei. Eu fiz questão de contar. No capítulo 1, Paulo fala nenhuma vez. No capítulo 2, Paulo fala 3 vezes. No capítulo 3, Paulo fala 12 vezes desse capítulo que nós estamos estudando. No capítulo 4, Paulo fala 3 vezes. No capítulo 5, Paulo fala 5 vezes. E no capítulo 6, Paulo fala 2 vezes. 25 ocorrências da palavra lei aqui na Carta da Liberdade. Na Carta da Liberdade. Porque a lei, ela serviu para nos desvendar os olhos, para nos colocar numa condição de condenação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? É a falta de conformidade com a lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Assim, nós estávamos debaixo da maldição, do jugo, da escravidão, do pecado por causa da lei. Nós vimos que nós já vimos os versos 15 e 18 na semana retrasada. Na semana passada nós vimos os versos 19 a 20.
E hoje nós vamos caminhar um pouco mais aqui a partir do versículo 21. No versículo 21 nós lemos assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Note que Paulo inicia aqui esse versículo fazendo uma pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele mesmo responde, né? A lei não é contrária às promessas de Deus. É isso que ele vai tratar aqui nos versículos sequentes. Até o versículo 25, mais ou menos, ele vai tratar sobre isso. O argumento de Paulo é que a lei não contradiz a promessa, ela não nega a promessa, ela não é contrária à promessa, antes ela coopera com a promessa a fim de cumprir o propósito de Deus. Deus tem propósito em tudo, em tudo. Agora você acha que ele ia escrever uma lei se não fosse algo proposital para nos conduzir a um fim, a um propósito maior dele? Deus tem propósito em tudo. A sua palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo que ele designou, aquilo que ele decretou para que ela cumpra. A chuva tem um propósito, o sol tem um propósito, o vento tem um propósito, cada órgão do nosso corpo tem um propósito. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse Covid-19, essa pandemia, esse isolamento social, tudo tem um propósito. Deus é um Deus de propósitos e Ele usa então a lei para cumprir um propósito, apesar de a lei e a graça serem opostas, elas se complementam para cumprir o propósito de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que a graça está também inserida na lei. Porque a lei teve esse papel de nos levar a uma dependência de Deus, de uma dependência daquele que podia nos socorrer na nossa incapacidade de cumprir a lei. A lei então cumpre o seu papel no propósito de preparar o homem para receber a promessa, receber pela fé a promessa. Por isso o tema: a lei nos conduziu a Cristo, a lei nos conduziu à promessa. A lei toma o pecador pela mão e o entrega para Cristo, o leva até Cristo, e ali o pecador vê que o seu pecado foi pago, a sua iniquidade foi cancelada, foi perdoado os seus pecados, porque Jesus cumpriu toda a lei. E é isso que vem após a pergunta. Paulo diz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. O que Paulo quer dizer? Que a lei não tem poder de oferecer vida, mas a lei prepara o homem para receber a vida. A lei é a lei. É por isso que a lei é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, porque ela quebra o maior e pior pecado do homem, a sua vaidade. O pecado, como dizem, preferido do diabo, né? A vaidade. E quando nós nos vemos miseráveis pecadores, nós corremos então ao encontro do nosso Salvador, reconhecendo a nossa miséria e confiando na sua graça e no seu perdão. Assim, a lei
não pode justificar o pecador, porque ela não pode dar vida. Ao contrário, ela produz morte. A lei revela o pecado e o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Uma vez que ela revela o pecado e o salário do pecado é a morte, e a palavra de Deus fala em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, esta morrerá. E aqui em Gálatas 3, mesmo no versículo 10, uma citação de Paulo de Deuteronômio capítulo 27, ele diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está citando aqui no capítulo 3, que estamos estudando, no versículo 10, que nós já passamos por ele. Ou seja, a lei é um mandamento gravado por Deus para o homem cumprir, mas foi impossível a lei levar o homem a uma condição de justiça, uma condição de vida, porque o homem não teve, por parte da lei, a capacidade de cumprir. A lei exige obediência, mas ela não oferece ajuda ao homem. Ela estabelece a risca, ela estabelece a medida, ela estabelece o procedimento, mas ela não ajuda no processo. E assim o homem caiu em pecado, transgrediu a lei, desobedeceu o mandamento de Deus. E no estudo de hoje eu selecionei algumas citações que eu chamo assim, citações de ouro, pelo menos 3. A primeira delas é de Lutero. Olha o que Lutero diz. Ele diz que o ponto principal da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isto é, a lei mostra o pecado dos homens para que, por meio desse conhecimento, eles se tornem humildes, eles se tornem assustados, eles se tornem desanimados e quebrantados. E desse modo, sejam eles levados a buscar a graça, ou seja, a semente bendita que é Cristo. A lei não tem poder para dar vida, a lei ela não é imperfeita, mas ela lida com um homem imperfeito. Que citação fantástica, né? De Lutero. E assim, a prova que a lei jamais poderia dar vida e justificar o pecador é o fato de ter Cristo morrido para nos perdoar, nos resgatar da nossa condição de maldição, de transgressores da lei. Jesus morreu comprovando que a lei jamais poderia dar vida. A lei exige perfeição e punição. Como eu disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, versículo 22, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a lei não tem poder de libertar o pecado, do pecado, o homem, mas prepara o homem para encontrar com Jesus Cristo, aquele que pode libertar. Todos pecaram e carecem. A lei não nos torna pecadores, mas ela revela na nossa consciência, no nosso coração, que somos pecadores. Então o propósito da lei é convencer o homem de que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor, como diz aquela canção antiga. Não há nada que façamos que não possa perdoar. A nossa relação com o pecado é uma relação de sofrimento, de dor, de tristeza. E é uma relação que nós não nos livramos dela, como Paulo diz, é uma lei, é um mal que habita em nós, porque o nosso corpo é um corpo de pecado, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Assim, enquanto Cristo não vir e buscar a sua igreja, ou enquanto nós não formos chamados para a eternidade, e o nosso corpo, então, não passar por essa transformação, né? O que é carnal se revestir de espiritualidade, né? O que é mortal se revestir de imortalidade, assim, nós vamos ter a vitória sobre o pecado. Até a volta de Cristo, nós vamos sofrer na carne, no sangue, na pele, esse mal, esse pecado que tenazmente nos assedia, tenta nos atrapalhar. Mas a graça a qual Paulo está ensinando aqui do Evangelho é uma graça que cobriu nossos pecados lá do passado, que cobre os nossos pecados hoje e os cobrirá. Aqueles pecados que ainda vamos cometer, todos eles estão cobertos pelo sangue de Cristo. Não para que nós possamos viver assim, relaxados e tranquilos, já que vai cobrir mesmo, não. Vai sempre ser um ponto de tristeza, a tristeza que gera arrependimento, vergonha, corar de vergonha, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o pecado não for algo que te dói no coração, que te entristece, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com o seu caminhar, com a sua vida, com a sua santidade. Então, é o que Paulo está trabalhando. Quando o homem olha para a lei, ele vê que é pecador e ele tem consciência de que está perdido e condenado e que ele necessita desesperadamente do Salvador. A lei prepara o caminho da fé. A promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e foi cumprida por Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A promessa concedida aos que creem. Antes do Evangelho ser apresentado ao homem, a lei precisa ser apresentada. A lei precisa cumprir o seu papel. Esse homem precisa ser confrontado pela lei. E a lei, ela é usada para desmascarar, quebrar todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência humana, e assim condenar o homem. E aí, uma vez que ele se vê perdido e condenado, ele clama por misericórdia. Aí, pela fé, ele é tomado de uma condição de condenação e morte para uma condição de salvação e vida, para a glória de Deus. Somente quando o homem está consciente de sua culpa, ele busca o Salvador. Somente quando o homem se vê como um miserável pecador, ele toma posse então da graça do perdão. Assim, o evangelismo que ignora a lei enfraquece a graça. A lei precisa ser ensinada e Cristo como aquele que cumpriu a lei. Eu disse que são 3 citações. Outra citação de ouro aqui, John Stott. Olha o que John Stott diz. Só depois que a lei nos
Só depois que a lei nos fere e nos esmaga é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar nossas feridas. E ele continua: só depois que a lei nos aprisiona é que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno é que vamos buscar o Evangelho para nos elevar até o céu. Fecha aspas. John Stott. Meu Deus. O Evangelho é a graça, é a verdade, é Cristo. A lei é a consciência de que nós não somos bons o suficiente para chegar no céu e falar: Deus, olha aqui, eu fiz tudo direitinho, cumpri os mandamentos aqui, o Senhor conhece, o Senhor sabe tudo, eu não pisei na bola não, Senhor. Pode deixar eu entrar aí, eu fiz por merecer. E Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós não temos justiça, todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora olha o versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Ou seja, a lei mantém o homem na prisão, a tutela dessa ideia de prisão. A lei mantém o homem na prisão até mostrar-lhe a porta da fé, a porta de escape, que é a fé. Os falsos mestres que penetraram assim no meio da igreja aqui da Galácia, eles estavam induzindo aqueles irmãos a voltarem para a prática da lei, para as obras da lei, a andarem para trás, a um caminho de escravidão e não um caminho de liberdade. Jesus diz que nós iríamos andar nele, nós íamos nos mover nele, e diz que como porta, ele diz: vocês vão entrar por mim e vão sair e vão achar pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. João, capítulo 10. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, nós temos liberdade. Nós não entramos e ficamos presos na religiosidade cristã. Não. Cristo é a porta que nós vamos entrar e nós vamos encontrar do outro lado um mundo de liberdade. Um paraíso feliz na terra, onde Cristo é suficiente para nós. Onde Ele nos dá contentamento, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, né? Então, Paulo diz que a lei era como uma prisão para o homem. A lei não tem o poder de tirar esse homem da prisão, nem dar a esse homem a vida. A única esperança do pecador é surgir alguém para libertá-lo da prisão, porque a lei só o manteria lá para sempre. Para que fosse justo, né? Aquele que erra, ele tem que pagar pelo erro, e lá estaríamos nós, pagando eternamente pelo nosso erro,
a não ser que alguém fosse lá e nos libertasse. E foi isso que Cristo fez. E é o que ele diz nos versos 24 e 25, Paulo diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Não permanecemos subordinados ao aio. Interessante, né? Essa palavrinha aio, no português, ela significa preceptor ou escudeiro. Interessante. Já no grego, essa palavra aio, no grego é paidagogos, que significa literalmente tutor, guia, guardião da criança. Daqui veio a palavra pedagogo ou pedagogia. A lei é o aio, o pedagogo, o guardião que prepara o homem para ver sua necessidade de Cristo e assim conduz esse homem a Cristo. O pedagogos, ele era encarregado dos meninos entre 6 e 16 anos, cuidando do seu comportamento e acompanhando sempre que saísse de casa. Todos os passos dessa criança, desse jovem, era através do pedagogos, que tinha esse papel de guardião da criança. E vale a gente ressaltar que o aio, o pedagogos, ele não era o pai da criança. Seu trabalho era preparar essa criança para a maturidade. A função dele era preparar a criança para a maturidade. Quando a criança atingisse então a maturidade, a função do aio deixava de ser necessária. Não há necessidade mais do aio, porque a criança cresceu. Ela se tornou madura. Da mesma forma, a lei foi uma preparação para a chegada de Cristo. O papel que a lei desempenhou, foi de levar o homem a Cristo, a fim de que ele fosse justificado e assim livre de toda a cadeia e de todo o pecado. Calvino diz que sob o reino de Cristo não há mais infância. Achei legal isso aqui. No reino de Cristo não há mais infância que necessite ficar sob a tutela de um pedagogos e, em consequência, a lei perde o seu ofício. Em outras palavras, a lei era temporária. A lei era temporária. Então, fechando aqui, nosso tempo já está encerrando também. No versículo 26, o apóstolo Paulo, então, entra para a conclusão do seu argumento. Ele diz assim: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A superioridade da promessa está aqui. O que a lei não foi capaz de fazer, a graça, a pessoa de Cristo, a promessa o fez, nos tornando filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, pela lei nós temos consciência de que somos pecadores, culpados, e pela promessa nós somos justificados pela fé e somos então feitos filhos de Deus. Lembra de João 1,12? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lembra que eu falei que seriam 3 citações?
Olha essa citação de John Stott de novo. Ele apresenta essa verdade da seguinte forma: Deus não é mais o nosso juiz, que por meio da lei nos condenou e nos aprisionou. Deus não é mais o nosso tutor, que pela lei nos restringe e castiga. Já não o tememos pensando no castigo que merecemos. Nós o amamos com devoção filial profunda. Não somos prisioneiros à espera da execução final de nossa sentença, nem filhos menores sob a disciplina de um tutor, mas somos filhos de Deus e herdeiros de seu glorioso reino, desfrutando dos privilégios de filhos adultos. Olha que bonito! Desfrutando do privilégio de filhos adultos. Você já é um crente adulto? Pelo amor de Deus? Você precisa do aio, do tutor, do pai da gogos, para te dar umas varadas. Ops, não é aí não. Não toma esse caminho não. Olha o seu comportamento, olha a hora de dormir, olha a hora de acordar, olha a sua leitura, olha a sua disciplina. O tempo todo ali, o Aio, o pai da Gogos, ele era um disciplinador. Não era alguém só para ficar protegendo o filho ali, pedindo ele para não fazer errado, ele ia contar para o pai, mas ele tinha autorização para corrigir. Esse era o papel dele, porque a correção leva à maturidade. A lei vai fazendo isso conosco, nos disciplinando, nos punindo, para que nós pudéssemos valorizar a graça, valorizar o amor de Deus. E assim, a fé em Cristo elimina todas as diferenças, todo o preconceito, e é o que Paulo fala. Por isso não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois uns em Cristo Jesus. E sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim, não há mais distinções e preconceitos. Os judeus que agradeciam a Deus todos os dias por não terem nascido gentios, nem mulheres, eles agora viam que não há barreiras, não há preconceito de raça, de gênero, de condição social. Todos aqueles que creem em Cristo pertencem à mesma família e são igualmente aceitos por Deus. Louvado seja Deus por isso. Pertencemos a Deus e pertencemos uns aos outros. É por isso que congregar é uma bênção. Por isso que nós precisamos desfrutar dessa comunhão de pertencimento à família. Pertencemos a Deus e pertencemos uns aos outros. Os muros que nos separavam foram derrubados. Somos todos iguais na necessidade de salvação e na incapacidade de ganhá-la ou merecê-la. Como somos iguais, porque ela nos é por Deus oferecida livremente, de forma incondicional. Não é o que nós fazemos, mas o que Cristo fez. No reino de Deus não existe preconceito racial, não existe preconceito social, nem desvalorização do gênero. Assim, em Cristo há um novo vínculo que transcende as barreiras da cor, da cultura, dos costumes. A fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a mesma promessa. Em Cristo nós somos descendentes de Abraão, o pai da fé. E somos chamados a uma fé madura, não uma fé infantil. Olha, não toca isso, não pega aquilo, olha, não faça aquilo outro, olha, não usa roupa assim, não corta cabelo assim, não penteia o cabelo assim, não veste tal roupa. Aí você fica preso àquele tanto de regrinhas como uma fé infantil.
com uma fé que não amadureceu. E Deus usa a sua palavra para nos ensinar, como estamos aprendendo aqui, a sermos homens e mulheres conscientes que são pecadores e miseráveis, mas que foram alcançados pela graça, que foram perdoados, remidos e podem viver livres. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E como a gente tem citado o capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais ao jugo de escravidão.